Apesar de se sentirem fortes e mais corajosos, por que os homens vivem menos que as mulheres? A longevidade deles é 7 anos menor do que o delas, diz o IBGE. Entre as razões estão as barreiras culturais, medo, preconceito e a vergonha, que infelizmente mantém longe eles dos consultórios médicos. O câncer de próstata, por exemplo, é a segunda causa de morte por homens no sexo masculino, simplesmente pela falta de exames preventivos. Já não está na hora da gente mudar esse panorama? Mas o processo da evolução médica e tecnológica de diagnósticos de câncer de próstata tem evoluído e ajudado o homem a superar esses desafios. Olá, eu sou Fábio Oliveira e sejam muito bem-vindos ao Por Dentro da Imagem. E nesse episódio, a gente vai falar sobre saúde masculina. Então, fique com a gente aqui, Por Dentro da Imagem. E hoje a gente tem aqui com a gente o Fernando Ribeiro, gerente de produtos em ultrassom da Canon Medical Systems do Brasil. Fernando, seja muito bem-vindo ao Por Dentro da Imagem. Obrigado, Fábio. Obrigado a todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo. Vai ser um bate-papo bastante bacana aí sobre o tema proposto. E a gente tem também aqui o nosso convidado, que é o Dr. Silvio Cavazola. O doutor é médico especialista em radiologia intervencionista, angiorradiologia e ultrassonografia, com mais de 20 anos de experiência. Além de ser médico reconhecido na sua área e palestrante, atua no Hospital Mãe de Deus em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Doutor Silvio, seja muito bem-vindo ao Por Dentro da Imagem. Olá, boa tarde. Agradeço o convite para participar desse bate-papo informal e vamos procurar esclarecer, né, nesses minutos que a gente for conversar aqui, o máximo de dúvidas possível sobre a saúde do homem e como o homem tem que começar realmente a se cuidar um pouco mais. Poxa, doutor, tenho certeza que todos nós vamos aprender muito hoje com esse tema tão importante e não poderia ser diferente no Novembro Azul. Doutor, para começar aqui a esquentar os motores Por Dentro da Imagem, eu queria perguntar o que estimulou o doutor a ser um apaixonado por diagnóstico por imagem e a trabalhar também com a saúde masculina? Bom, quando eu comecei, entrei na faculdade há 20 vamos deixar por 20 e poucos anos atrás, tá? Dentro da faculdade, comecei a me interessar por imagem. E quando eu fiz o primeiro estágio na parte de radiologia, eu sentei às 7 da manhã, comecei a ver aquilo tudo, era exatamente aquilo que eu achava que eu queria fazer, e às 7 horas os caras me enxotaram do serviço porque eu não queria ir embora, vamos dizer assim. Então, acho que a primeira coisa assim, é tu fazer uma coisa que tu gosta, tu não vai te sentir como se estivesse trabalhando, tu vai se sentir feliz fazendo aquilo. E eu vejo o diagnóstico de imagem uma coisa que eu adoro fazer, gosto de conversar com os pacientes, gosto de orientar os pacientes, né? Gosto de ajudar, né? Tanto que eu quando me fez minha formação em diagnóstico por imagem, eu procurei não ficar só na parte da radiologia diagnóstica, eu procurei desenvolver a radiologia intervencionista, que na época que eu me formei era uma subespecialidade da radiologia muito pouco conhecida, né? Que passou a se tornar conhecida, né? E dentro dessa evolução, né, da minha carreira, eu comecei a me interessar mais assim pela parte da saúde do homem, né? Faço muita parte de biópsia de próstata. Acho que nesses 25 anos fazendo ultrassom, acho que certamente eu já passei de 5, 6 mil biópsias de próstata feitas nos vários locais que eu trabalhei, né? Quando surgiram as novas técnicas da fusão por imagem, agora da transperineal, também procurei me inteirar e me informar e eu procurar oferecer, no intuito de oferecer sempre a melhor oportunidade diagnóstica para o paciente, né? E o melhor tratamento. Então, eu acho que as coisas foram se sucedendo, assim. Primeiro foi o início, a paixão pela parte da imagem, daí dentro da imagem a descoberta que eu podia não só fazer o diagnóstico, mas eu podia intervir e auxiliar o paciente a ficar melhor, né? Então, acho que é uma série de coisas. Com a caminhada vão surgindo portas vão se abrindo, e acho que tu tem que ter a mente aberta e fundamentalmente, vontade de querer sempre estar aprendendo, nunca estar com a cabeça fechada para, isso aqui eu sei, eu sou o cara. Não, acho que
ninguém faz nada sozinho, vamos dizer assim. Eu acho que a gente tem que estar em constante evolução. Eu acho que o mote principal tem que ser assim, o que eu gostaria, como paciente, de receber de atendimento, ou que o médico, né, me transmitisse ou me passasse? Segurança, né, confiança. Eu acho que tudo isso, quando a gente se põe no lado contrário, a gente sempre acaba obtendo um ganho, um retorno, né, dessa experiência. E eu acho que a radiologia, assim, ela acabou surgindo na minha vida como uma coisa que natural. Durante a faculdade eu até tinha, vou fazer cirurgia, fui monitor de técnica operatória. Aí descobri a parte da radiologia, disse, não, mas será que dentro da radiologia não tem nada que eu possa usar para fazer também, ajudar os pacientes, que nem na cirurgia? E acabou aparecendo a radiologia intervencionista, né? E com o passar dos anos, aí eu comecei a me direcionar um pouco mais, assim, disse, bom, estou começando a ficar muito old school, vamos dizer assim, né? E aí eu pensei assim, já não tenho mais tanta paciência para ficar tantas horas tomando radiação. Eu comecei a me direcionar para outras áreas dentro da radiologia intervencionista, e que a gente acaba também ajudando e não se expondo tanto a isso, né? E a parte da saúde do homem foi uma coisa que sempre me interessou, e aí a gente acabou indo por esse caminho. Poxa, doutor, já conhecemos um pouquinho do doutor logo no começo do Poder da Imagem. A gente adora conhecer o que está por trás aí do CRM, dos nossos convidados, e foi uma honra saber um pouquinho da história do doutor. Mas no final do episódio a gente vai falar um pouquinho mais aí da sua história. Doutor, mas a gente não está sozinho nesse Por Dentro da Imagem. Nós temos aqui outros 2 apresentadores, o Cleiton Lúcio e também Bar Rodrigues. Bárbara, tudo bem com você? Oi, Fábio! Olá a todos os nossos ouvintes e espectadores do Por Dentro da Imagem. Sejam bem-vindos a esse episódio especial de Novembro Azul. E oi, Cleiton Lúcio, seja bem-vindo também. Olá, pessoal. Deixa eu só mexer na câmera aqui rapidinho. Pronto. Olha, realmente vai ser um bate-papo muito interessante. Pronto, vai ser um bate-papo muito interessante, né? Anteriormente a gente teve o bate-papo do Novembro Rosa, que a Bar Rodrigues tirou várias dúvidas, e hoje é a nossa vez, né, Fábio? De tirar várias e várias dúvidas. Corrigindo, Outubro Rosa, novembro Outubro é Rosa. O que estamos agora, que é o Novembro Azul. Obrigado, Bá. Obrigado. E, doutor, foi muito legal esse início de bate-papo por saber que você é tão apaixonado pelo que você faz. E realmente, quando a gente faz o que a gente realmente ama, o tempo passa voando, né? Então foi muito legal saber que você era aquela pessoa que realmente era, entre aspas, removida do ambiente de trabalho, porque já tinha passado da hora e você continuava ali. Muito legal mesmo. Mas vamos lá, né, doutor? A gente está no meio do Novembro Azul, como a Bárbara me corrigiu, muito obrigado. Então, eu gostaria de saber o seguinte, doutor, por que é importante a gente ampliar o debate do diagnóstico de câncer de próstata, principalmente um público que quer ver seus exames clínicos, que é o público masculino, e eu, infelizmente, eu tenho que dizer que eu sou uma dessas pessoas que tem um pouquinho de medo de diagnósticos clínicos. Bom, a principal importância disso é que o câncer de próstata é um câncer de próstata que, se detectado precocemente, a gente tem uma grande chance de curar o paciente. Tá? Então, eu acho assim, a gente tem que procurar insistir um pouco com o paciente no intuito dele ter essa preocupação, vamos dizer assim, porque não adianta ele chegar para mim fazer um diagnóstico de um câncer de próstata, que quando eu olho no exame eu digo, bom, esse câncer de próstata já é um câncer avançado, não vou poder oferecer muita coisa para ele. Então, eu acho que o homem tem que ter um pouco de mudança de comportamento. A mulher, ela já tem muito isso, assim, pelo instinto maternal, ela tem aquela coisa de, vou cuidar do meu marido, essas coisas. Tanto que 90% dos pacientes que eu vou examinar, quando eu faço a pergunta por que veio fazer o exame, a resposta é porque minha mulher mandou, senão ele não vai. Então, tem esse detalhe. O homem ainda é muito avesso, né? Principalmente na questão do urologista, a questão do toque retal é um dogma que o homem tem um pouquinho, e que acaba, às vezes, bloqueando, né, ele de ir mais cedo no urologista. Mas eu acho assim, hoje a gente tem estudos que também mostram que a gente não precisa ficar fazendo toque retal em todo mundo. Assim como a gente não precisa ficar pedindo PSA para todo mundo, vamos dizer assim. Existiu um tempo atrás um overdiagnóstico, um superdiagnóstico de câncer de próstata, que a gente começou a diagnosticar pacientes com câncer localizado ou só com alterações celulares prévias ao câncer,
e aí você acaba arranjando um problema para o paciente, porque você não sabe se aquele paciente vai desenvolver ou não um tumor agressivo ou não, e aí envolve toda a família, envolve o trabalho, uma série de coisas. Então, eu acho assim, a gente tem que procurar selecionar esses pacientes, né? A gente tem hoje normativas de task forces, de frentes de esforço para tentar organizar quem nós vamos pedir a partir de que idade. Então, hoje, assim, se pede o PSA a partir dos 50 anos, na maioria dos pacientes, até os 70 anos. Em pacientes com PSA abaixo de 1, às vezes, ou até 2 nessa faixa etária, o toque retal não é uma coisa necessária, tu pode manter o controle só com o PSA, né? Acima dos 70 anos, existem alguns locais, né, fora do Brasil, que inclusive preconizam que se tu chegar aos 70 anos com PSA em torno de 1, tu não precisa te preocupar porque tu não vai ter câncer de próstata, né? Então, assim, é uma coisa meio controversa, mas eu acho que o fundamental mesmo é a gente procurar incutir ou avisar, mas assim, alertar o homem que o câncer de próstata, se você faz um exame anual de PSA, vai no urologista, não necessariamente precisa fazer o toque, você vem monitorando essa valorização do PSA, você consegue, às vezes, pegar uma coisa em estágio inicial e, a partir daí, você tem uma estrada completamente diferente do que você pegar num estágio avançado. Então, câncer de próstata diagnosticado precocemente tem uma grande chance da gente tratar e curar o paciente. Eu acho que o fundamental é insistir nessa história de fazer o exame de rotina. Exame de toque, acho que tem que ser bem conversado e explicado que nem sempre é necessário ser feito. E mesmo que for, é uma coisa ali que vai durar 10 segundos, ninguém vai deixar de ser mais ou menos homem por causa disso. Eu acho que isso é o fundamental, esse esclarecimento, que às vezes o pessoal fica um pouco receoso de maneira desnecessária. Eu acho que investir em informação, principalmente, que a gente tem que fazer para o paciente. Doutor Silvio, e falando em informação, em diagnóstico, em tecnologia, eu queria saber do doutor como a medicina diagnóstica tem evoluído na detecção do câncer de próstata, né? Acho que você já deu algumas pinceladas aqui, né, de que algumas coisas foram mudando ao longo do tempo, de que a necessidade antes era do toque em todos os pacientes e agora não tanto. Em outros casos, só o exame de sangue já consegue detectar algumas coisas. Mas eu queria saber se a biópsia por fusão de imagens, tecnologia que une ultrassom e ressonância magnética, poderia ser considerada um desses grandes avanços da medicina radiológica. Eu te diria que sim, com certeza, mas assim, antes da biópsia por fusão de imagens, mais importante, que mudou muita coisa de uns 5, 6 anos para cá, foi o advento do uso da ressonância magnética para tentar identificar, né, através de estudos de sequências específicas que a gente usa para a próstata, né, quais os pacientes com PSA alterado que têm ou não alguma alteração na próstata. Tá? A ressonância, na verdade, ela vem antes de qualquer coisa, porque hoje eu já acho assim, quando vem um paciente para fazer uma biópsia de próstata comigo sem uma ressonância, eu já fico assim, pô, mas por quê? Por que ainda hoje não se fazer? Porque a gente consegue um melhor resultado com a biópsia de próstata, tendo uma orientação da ressonância. E um melhor resultado ainda, se tu puder fusionar a imagem da ressonância com o ultrassom, né? Mas a ressonância eu acho fundamental, porque às vezes você pega um paciente que tem um PSA aumentado, você faz uma ressonância e ela está normal, tá? Pirrados 1, a gente tem uma classificação que vai de 1 a 5. 1 seria com baixíssima probabilidade, menos de 10% de ter câncer de próstata, 5 com mais de 90%. Então, você pega uma ressonância que mostra que o paciente não tem alteração na próstata, a chance de ter um câncer de próstata clinicamente significativo é muito baixa. Então, às vezes, você pode monitorar o PSA e evitar de fazer uma biópsia de próstata desnecessária no paciente. A biópsia de próstata, ela como qualquer procedimento invasivo, ela tem riscos, né? Ela tem risco de infecção, sangramento, né? Retenção urinária, são riscos que a gente tem que pesar e ver se vale a pena, né, a gente fazer, indicar o procedimento, dependendo da clínica do paciente. Então, se você pega e começa a fazer só pelo PSA, antigamente, o paciente via PSA aumentado, todo mundo fazia biópsia, Agora não, agora PSA aumentado, tá? Faz uma ressonância, tá? A ressonância não mostrou alteração, ou mostrou uma alteração acima de até 1, tudo bem.
PIRADS 2 é uma coisa também assim, não aparece nada na ressonância, mas tem algumas áreas ali que pode ser, pode não ser, tem 20% de chance de ter câncer de próstata. Nesses casos, mesmo que não apareça lesão na ressonância no PIRADS 2, a gente recomenda fazer pelo menos uma biópsia aleatória, coletando material de todas as zonas da próstata, superior, média, inferior dos dois lados, para a gente ter uma amostragem, porque 20% desses pacientes com PIRADS 2 podem ter câncer de próstata clinicamente significativo. A partir do PIRADS 3 para cima, que é quando começam a aparecer lesões focais em áreas da próstata, aí a gente pode fazer a biópsia olhando a ressonância e pegando o material naquela área que aparece na ressonância, que a gente chama de biópsia por fusão cognitiva, ou seja, a gente olha a imagem da ressonância, monta na nossa cabeça mais ou menos a posição que ela está, vai lá e faz a biópsia naquele ponto. Só que a gente consegue um melhor resultado ainda se a gente usar a biópsia de fusão por imagens. Por quê? Porque eu vou estar com a imagem da ressonância, eu vou colocar a imagem da ressonância dentro da máquina, através de um software específico, que você coloca essa imagem da ressonância pareada junto, lado a lado na tela, com a imagem do ultrassom, e aí você marca na ressonância o ponto que está alterado. No momento que você marcou, ele vai mostrar exatamente no ultrassom o ponto que você tem que ir para coletar a amostra. Então, isso aumenta a detecção, né, de lesões na próstata, principalmente em zonas que a gente não costuma biopsiar num primeiro momento. 80% dos tumores de próstata estão na zona periférica. Então, quando o paciente vem para uma primeira biópsia sem nenhuma informação, a gente coleta material só da zona periférica. Só que 20% são tumores de zona anterior, e às vezes tumores de zona anterior são agressivos e não são biopsiados no primeiro momento porque a gente não tem informação se o paciente não faz a ressonância. Se o paciente faz a ressonância, a gente pode coletar também por biópsia cognitiva, orientada pela ressonância, tentar coletar material dessas áreas. Só que com a fusão, você tem uma maior precisão e maior acurácia para detectar essas lesões nas zonas anteriores, que são, pelos trabalhos que a gente tem visto na literatura, são lesões, às vezes, com características de ser um pouco mais, do ponto de vista de diferenciação celular, lesões mais indiferenciadas, mais agressivas. Então, a fusão por imagem, ela permite uma melhor acurácia, para a gente conseguir coletar material exatamente do ponto que a ressonância mostra a alteração. Ela permite tu fazer um diagnóstico mais preciso de lesões de zona anterior da próstata. Existem trabalhos que mostram um aumento de até 30% no diagnóstico de tumores de próstata com o uso da fusão comparado com as outras técnicas. Então, eu acho que, assim, se tu me perguntar qual foi a grande mudança foi a ressonância. E o que ajudou, assim, depois da ressonância, né, a gente a fazer o diagnóstico mais preciso do câncer de próstata? Aí vem a biópsia por fusão por imagens. O doutor falou muito bem aí da acurácia, de diagnósticos mais precisos. E a gente viu até um artigo do doutor que o doutor fala da precisão, né? Cerca de 32% maior do que os procedimentos de biópsia comum por ultrassom. Isso. Queria aprofundar um pouquinho, doutor Silvio, essa relação dos benefícios que a fusão de imagens, que a biópsia por fusão de imagens traz, tanto para o paciente, né, para acurácia, né, do diagnóstico mais preciso, nesse sistema de biópsia por fusão de imagens. Queria que o doutor aprofundasse um pouquinho na resposta. A biópsia por fusão de imagens, ela permite que a gente consiga focar, fazer biópsias mais dirigidas, menos fragmentos, menos risco de sangramento, menos risco de infecção, né, secundária à manipulação da próstata, né? Eu já fiz biópsias de lesões de 4 ou 5 milímetros. Isso é impossível de sentir no toque. E você, numa próstata, às vezes, de 80, 90 gramas, você tentar fazer orientado só pela imagem da ressonância e botar isso na tua cabeça é uma coisa muito complicada. Mesmo eu tenho 20 anos de experiência e ainda assim, essas lesões muito pequenas, eu não consigo garantir para o médico que eu peguei naquele ponto de 4, 5, 6 milímetros, que às vezes são lesões que aparecem para a gente biopsiar por fusão cognitiva. Então, eu tenho orientado os colegas que lesões menores que 1 centímetro, independente da localização, seja na zona periférica, seja mais ainda, se for na zona anterior e na zona de transição, ou junto à estroma fibromuscular na parte superior da próstata, que sempre que essas lesões forem menores que 1 centímetro, e principalmente em próstatas acima de 40, 50 gramas, que a gente faça esse procedimento por fusão. Porque você tem menos amostragens, você vai mais preciso no ponto ali, né? Você tem menos amostragens num local mais preciso,
você tem menos passagens da agulha pela parede do reto, isso provoca, às vezes, pode provocar infecção, né, que é um risco importante. Pacientes podem evoluir até por uma septicemia, ficar internado numa UTI, uma coisa, e a óbito, é raro, mas é risco, né? Eu sempre digo, estatística é ótimo dependendo do lado da estatística que a gente está. Se a gente está do lado dos 99% que deu certo, beleza. Agora, se tu está do lado do 1%, então se a gente pode diminuir o máximo possível o risco para o paciente, eu acho que a fusão permite que a gente faça biópsias mais acuradas, em lesões de localização mais complexa, principalmente no terço médio e anterior da próstata, né? Com menos necessidade de passagem da agulha, menos risco de infecção e menos risco de sangramento. Quanto menos tu funciona, menos vai sangrar. Então, acho que a fusão por imagens, sempre que possível, né, se a gente tem essa disponibilidade de fazer, eu acho que ela te ajuda a obter diagnósticos mais precisos e com menos morbidade para o paciente. Doutora, eu vou chamar aqui o Fernando também para essa conversa, para entender um pouco do lado da tecnologia, Fernando. Quais são as novidades da biópsia por fusão de imagens da Canon Medical Systems? Obrigado, Fábio. Acho que o Dr. Silvio aí deu uma aula, né, sobre a questão da fusão de imagem. Realmente, quando a gente fala sobre a tecnologia de fusão de imagem, o foco ele está no paciente, né, e na precisão diagnóstica. A intenção da tecnologia, quando a gente fala, né, no foco aqui de fusão de imagem, é proporcionar o melhor para o paciente. Então, em relação ao pós, né, ao pós-exame, em relação à questão da recuperação, como o doutor falou, a questão de menos fragmentos, ser um procedimento menos invasivo possível, né, se assim a gente pode dizer, e trazendo ao paciente o melhor conforto em relação à recuperação, né, porque quando a gente fala de um exame de próstata que não é guiado por fusão de imagem, né, quando ele é mais subjetivo, né, ele é randômico, existem os riscos, né, como o doutor falou, principalmente se não for um profissional experiente em centro dedicado a isso, existe o risco, e com a biópsia guiada por fusão, esse risco ele diminui muito, né, porque você está vendo, né, as regiões em as quais você está passando com a fusão entre ressonância e ultrassom. E a tecnologia que os equipamentos daqui não possuem, ele vem exatamente a trazer isso, né? Trazer precisão diagnóstica e também proporcionar mais conforto ao paciente. Poxa, que legal, Fernando. Doutor, o senhor como palestrante e estudioso do tema, o que você tem observado que poderia ser tendência no exame diagnóstico de câncer de próstata? Né? Por exemplo, a biópsia de próstata via transperineal é uma dessas tendências? E se for, quais seriam os benefícios para o paciente comparado à biópsia transretal? Bom, dentro de tudo que tem surgido, né, no campo do diagnóstico do câncer de próstata, a biópsia transperineal, a gente vai dizer que assim, é o velho novo, vamos dizer assim. Por que é o velho novo? Porque quando eu comecei a fazer biópsia de próstata lá no meio dos anos 90, a gente fazia ainda alguns procedimentos via transperineal. O períneo é uma região que fica entre o ânus e a base do testículo, né, onde a próstata está localizada, dependendo da compleição física do paciente, de 5 a 10 centímetros de distância da pele. Então, você colocava a sonda por via retal e ia pela pele e tu enxergava a agulha entrando na próstata e fazia a biópsia daquele jeito. Naquela época, no meio da década de 90, a gente não tinha as técnicas de anestesia prostática e de anestesia adequadas para fazer o bloqueio. Então, era um procedimento muito doloroso, era uma região sensível, né? Ela tinha uma vantagem em relação à biópsia transretal, porque como você não acessava o reto, não tinha nenhum risco de você ter infecção. O risco mínimo, porque você fazia limpeza na pele com um degermante para tirar os germes da pele, infiltrava e entrava com a agulha e fazia a biópsia. Agora, o que a gente tem visto com os novos softwares, né, principalmente com o software de fusão e com as novas tecnologias que vão sucedendo nesses 20 anos, que se houve uma retomada no uso da biópsia transperineal, né, para fazer o diagnóstico de câncer de próstata. E a principal, além de outras vantagens, mas a principal vantagem é o risco praticamente zero de infecção, pelo fato de você não furar a parede do reto. Quando você faz uma biópsia transretal, você obrigatoriamente tem que furar repetidas vezes, né,
8, 12, 16, dependendo do tamanho da próstata, 18, 20 amostras, a parede do reto. Cada furo você pode levar, ou não, uma bactéria lá para dentro. A gente faz profilaxia com antibiótico e tudo, mas a gente sabe que entre 1 a 3% dos pacientes podem desenvolver infecções importantes secundárias ao procedimento. Com a biópsia transperineal, isso some, porque a gente não atravessa a parede do reto, essa é a primeira coisa. Então, além de você não ter risco de infecção, você não tem sangramento retal, porque sempre há algum grau de sangramento retal, né, secundário à biópsia pelo fato de você perfurar a parede do reto. Nesses 20 anos eu tive, inclusive, alguns pacientes, poucos, graças a Deus, né, que precisaram fazer procedimentos com auxílio de proctologista ou endoscopista para ligar algum vaso que ficou sangrando pelo reto. Então, isso é uma outra coisa que com a transperineal desaparece, você não tem sangramento retal. Eventualmente, no colocar o aparelho que vai te fornecer a imagem pelo reto, né, e se o paciente tiver alguma fissura ou alguma hemorroide interna, pode ocorrer algum sangramento dali, mas não de perfuração. Não chega a ser um sangramento assim abundante a ponto de você precisar intervir, que nem acontece eventualmente com algumas biópsias de próstata, né, que eventualmente às vezes precisam ou de ligadura ou até de embolização da próstata, porque ela fica sangrando. Então, eu acho que as primeiras duas vantagens é o risco zero de infecção, a principal. A segunda é a ausência de sangramento pelo reto, né? A questão da abordagem de lesões em zonas muito anteriores da próstata, por via transretal, com a fusão de imagens, a gente consegue, mas assim, eu sempre tenho algum receio quando a lesão é muito anterior, muito perto do assoalho da bexiga. Por quê? Porque eu tenho que entrar por via transretal um caminho muito longo dentro da próstata. E às vezes esse caminho, na hora que eu disparo a agulha, ela pega a lesão, mas ela pode perfurar a parede da bexiga. A biópsia transperineal eu faço uma abordagem de outra forma, né? Em vez de eu ver a próstata de baixo para cima, eu vejo ela na linha que ela está logo acima do reto. Então, em vez da agulha na biópsia de próstata transretal, ela entra nesse sentido. Na transperineal, ela entra nesse sentido. E o fato dela entrar paralelo ao transdutor, ela faz com que eu consiga abordar as lesões de zona anterior da próstata muito melhor, né, com menos risco de eu perfurar, aliás, risco zero de perfurar qualquer órgão adjacente, porque você está enxergando a agulha ali, né, você vai perfurar se realmente tiver a fim de fazer, né, mas a gente não quer fazer. Então, assim, a gente tem uma melhor precisão no diagnóstico dessas lesões de zona anterior. E os trabalhos mostram também que pacientes com biópsias prévias negativas, você tem um aumento no diagnóstico das lesões com o uso da biópsia transperineal também. Então, eu acho assim, é uma coisa que voltou, né, agora com uma tecnologia mais elaborada, para ficar, eu acho. Existem já guidelines, por exemplo, a European Urologic Association lançou esse ano um guideline, onde ela preconiza que se o paciente for fazer biópsia de próstata e a primeira biópsia de próstata disponível puder ser a transperineal, que seja a transperineal. A American Urologic Association vai indo para o mesmo caminho. A maioria dos congressos da American Urologic Association hoje tem várias salas e vários temas sobre a biópsia transperineal. Inclusive, nos Estados Unidos, muitos centros lá fazem ela sem sedação, só com anestesia local. Eu particularmente, eu não gosto muito de fazer o procedimento sem que o paciente estar sedado, principalmente porque a fusão, qualquer movimento que o paciente faz, a gente tem que ressincronizar a imagem. Então, se o paciente está sedado, eu consigo um conforto melhor para mim, fazer o exame para o paciente é mais confortável, eu sempre digo, não é visto, não é lembrado, né? Então, a gente consegue ter uma melhor aceitabilidade para o paciente aqui no Brasil, eu acho, de fazer esse procedimento com sedação. Nos Estados Unidos, alguns centros fazem só com local em função do insurance, do reembolso, vamos dizer assim, né? Nem todo o centro, ele consegue fazer com que a anestesia seja embutida no exame. Às vezes tem que se pagar parte, isso é um custo que o paciente, às vezes, lá não quer cobrir. Aqui no Brasil, eu vejo o contrário. Sempre que eu ofereço para o paciente, se ele prefere fazer sedado o procedimento, ele opta por fazer. Eu, particularmente, acho melhor, porque o paciente sedado ele está mais relaxado, eu consigo introduzir o aparelho sem desconforto para o paciente, né? E eu acho que o fato dele ficar imóvel me permite que eu faça o exame de uma maneira um pouco mais ágil do que ter que ficar, às vezes, se mexer um pouquinho, vamos lá, vamos ressincronizar a imagem para posicionar a lesão no ponto certo. Então, eu acho que a biópsia transperineal, ela tende a médio e longo prazo
a se equalizar ou até substituir a biópsia transretal. Vai depender muito da questão de você ter equipamentos disponíveis, né, para fazer a oferta desse produto no mercado. Obrigado, doutor. E, Fernando, do ponto de vista tecnológico, o que você poderia falar para a gente? Cleiton, na verdade, o Dr. Silva ele foi muito feliz aí em cada colocação. Eu queria só colocar mais um ingrediente aqui na discussão para o Dr. Silvio, né? Quando a gente, como ele mesmo comentou, a biópsia transperineal, ela hoje é uma realidade, até porque os urologistas, né, estão, através dos guides novos que surgiram, eles estão solicitando mais, né? Eles dão preferência ou eles privilegiam, né, a biópsia transperineal. Mas quando a gente olha para o nosso mercado, digamos assim, ou melhor, quando nós olhamos para os nossos centros de atendimento, esses centros hoje, eles estão preparados para atender essa demanda, né, dos urologistas. Como que o doutor enxerga isso, né? Hoje, isso é um processo novo que está se iniciando. Existem já hoje centros de referências quando a gente fala aí de radiologia intervencionista, biópsia transperineal. Como que está hoje a realidade, né, do atendimento no Brasil em relação às biópsias? Bom, até onde eu saiba, né, a gente tem um centro de biópsia transperineal estabelecido no Hospital Israelita Albert Einstein, equipe do Dr. Guilherme Mariotti lá. No Rio de Janeiro, eu não sei o nome do colega que tem lá, que é um aparelho da Canon, inclusive lá no Rio de Janeiro, no Israelita Albert Einstein não é, mas pelo que eu fiquei sabendo vai ser, porque eles estão querendo trocar a máquina, né? Existem alguns, o Sírio-Libanês em São Paulo, essa semana fiquei sabendo que o Públio fez um dos primeiros procedimentos com um aparelho que não é, ele é voltado só para fazer biópsia transperineal, com o aparelho da Stratner, se não me engano, que ele é acoplado ao robô, né, junto à cirurgia robótica, né. Eu sei que um colega de Curitiba adquiriu um aparelho também, e a gente aqui no Sul adquiriu também para o Hospital Mãe de Deus. Há uma tendência, e o Fernando até pode corroborar isso depois, né, pelo movimento que o escutante da Canon teve durante a JPR, de que o pessoal vá mais atrás disso, né? Houve um boom, vamos dizer assim, a partir de março desse ano para cá, de interesse do pessoal sobre isso, né? Então, assim, no momento são poucos centros no Brasil, eu não sei se em Belo Horizonte também não tem, o Fernando pode me corrigir, mas que eu saiba, são muito poucos centros no Brasil que oferecem ainda esse produto. Mas eu acho que, assim, a médio e longo prazo, né, a gente vendo a maioria dos trabalhos que a gente tem, eu tenho quase 70 trabalhos sobre isso que eu já baixei, já olhei nesse meio tempo, né? Eu acho que a gente só vê mais vantagens, né, na biópsia transperineal, né? A questão, claro, custo talvez do equipamento, custo de montar todo o ambiente para fazer isso, talvez no início possa ser um pouco mais elevado, mas eu sempre falo o seguinte, quando a gente vai fazer uma coisa, a gente tem que avaliar a coisa não do momento, avaliar a médio e longo prazo. Então, por exemplo, se a biópsia transperineal diminui o risco de infecção, diminui o risco de antibiótico, diminui a hospitalização do paciente, ela para o convênio, vamos dizer assim, ela se paga em questão de meses, né? Nem isso. E eu acho assim, eu acho que a gente tem que procurar oferecer, mais do que qualquer coisa, pensar em dinheiro, pensar em coisa, a gente tem que procurar oferecer o melhor para o paciente. E hoje, pelo que a gente está vendo na literatura, o melhor para o paciente fazer um diagnóstico de câncer de próstata hoje é a biópsia transperineal. Sim, não é verdade. E muito boa essa colocação, né? Eu acho que o objetivo final é sempre esse, é proporcionar o melhor ao paciente. Eu acho que esse é o fundamento, né? E a partir desse fundamento, a gente vai falar aí sim de tecnologia. O doutor citou alguns centros, né? Inclusive, o centro onde o doutor trabalha, no Hospital Mãe de Deus, é uma referência aí também na questão das biópsias, seja transretal e agora também transperineal, com os equipamentos da Canon. E falando de tecnologia e falando de produto, realmente,
e dos avanços, né, a vantagem dos atuais equipamentos de ultrassom, e aí puxando aí já para o que a gente conhece, para o que a gente trabalha dentro da Canon, é que você consegue ter um equipamento que não só realiza procedimentos, né, de biópsia transretal, transperineal, mas que também podem ser utilizados para diversos outros exames em diversos outros segmentos. Então, o equipamento ele se torna... antigamente era muito mais difícil o equipamento se pagar porque ele era muito dedicado, né, à biópsia transretal, transperineal, e agora a gente tem a possibilidade de ter um equipamento mais híbrido, que não só tem das biópsias, mas também a outros diversos tipos de exame, seja abdominal, vascular, cardíaco, no mesmo equipamento. Isso é uma grande vantagem da tecnologia atual. Exato. E até assim, corroborando, esse aparelho da Stratner, por exemplo, que foi usado lá no Sírio, né, eu me informei dele também, porque a gente estava buscando, né, hoje a gente tem no Brasil basicamente 3 empresas que fornecem as sondas transperineais, a Canon, a Stratner, só que a Stratner só faz transperineal, ele não faz nenhum outro exame. Né? Então, assim, você pegar e investir, sei lá, 100 mil euros, não sei o preço do equipamento, mas num produto que vai fazer um exame só, aí realmente você tem que ter, né, tem que pesar para ver o quanto vale o investimento. E tem um aparelho da ESA-OT, que a gente sabe que também tem, mas assim, eu olhei os 3, a imagem dos 3, né? Não é por eu estar aqui dentro de um podcast da Canon, mas realmente, para mim, a melhor imagem que eu vi dos 3 ainda é o aparelho da Canon. Não, agradecemos, e fique à vontade de fazer qualquer comentário, doutor Silvio, porque aqui a intenção realmente é a gente bater um bate-papo sem estar ligado à marca, realmente falar de tecnologia do que é o melhor para o paciente. Bom, doutor Silvio, o senhor falou, o senhor, o Fernando também, trouxeram aqui da importância desse cuidado com o paciente, né? Eu queria saber, então, diante dessas diversas alternativas diagnósticas e terapêuticas da radiologia intervencionista, a integração com outras especialidades médicas é parte fundamental para que o paciente tenha um atendimento mais completo e ainda mais eficiente, doutor? Sem dúvida. A gente não vive sozinho, vamos dizer assim, né, num mundo atual, vamos dizer assim. A gente depende de todos fazer o que a gente chama de teamwork, trabalho de time. Então, tipo assim, eu recebo um paciente do urologista, ele é meu e do urologista. Eu recebo um paciente do oncologista, ele é meu e do oncologista. Tanto que hoje a gente participa cada vez mais, eu tenho participado de tumor boards, de centros integrados de assistência. Por quê? Porque hoje, quando você tem um paciente que tem uma patologia, a gente senta para discutir o que é melhor para o paciente. É uma medicina que a gente chama de medicina individualizada, porque a gente tem um guideline que a gente senta lá e olha, o guideline é esse, tá? Mas esse paciente aqui, ele não se encaixa em tudo aqui, ele se encaixa em algumas coisas. Então, para esse paciente, nós vamos tomar essa medida. Aí chega outro paciente que também se enquadra no guideline, mas de maneira diferente do paciente anterior. Então, a gente tem que procurar preconizar e separar aquilo que a gente pode oferecer para o paciente melhor em matéria tanto de diagnóstico quanto de tratamento. Porque não adianta a gente pegar levei o cara para o procedimento, se a gente ficou perfeito e o paciente morreu. Bom, mas aí não adianta, né? Vamos dizer assim, o objetivo não é esse. O objetivo é a gente oferecer para o paciente alguma coisa que possa melhorar a qualidade de vida, fazer com que ele tenha um melhor atendimento, né? Fazer com que ele tenha uma condição de poder ter a vida dele. Às vezes você pega um paciente com câncer terminal, vamos dizer assim, que você pode fazer várias coisas nele, mas você tem que pegar e sentar e dizer, bom, mas dentre essas várias coisas, o que melhor vai trazer qualidade de vida para ele? Eu não vou conseguir fazer com que ele sobreviva muito mais tempo, mas eu tenho que procurar dentro de todo aquele escopo de coisas que eu tenho para oferecer para ele, separar o que é melhor para ele ter uma qualidade de vida, para ele poder passar com a família dele, com os amigos, com o círculo que fica ao redor dele de pessoas, o melhor qualidade de vida, o melhor tempo possível, vamos dizer assim. Então, às vezes, não adianta a gente ofertar uma mega outra estrutura para uma coisa que a gente sabe que não vai adiantar. Não vai trazer, né? Ele vai fazer uma baita de um procedimento, vai ficar perfeito, mas assim, vai aumentar a qualidade de vida dele? Não vai. Então, acho que o foco principal sempre é o paciente. Isso é a primeira coisa. E assim, hoje, a radiologia intervencionista, ela está integrada com todas as especialidades.
né? Então, assim, não existe mais a gente trabalhar sozinho. Antigamente, logo que eu comecei a fazer intervenção, o colega, às vezes, me parava no corredor, tem um caso aqui, o que tu acha? Vamos levar esse caso para fazer, tu tem uma opinião, vamos resolver desse jeito. Hoje, não existe mais isso. Mudou completamente. Hoje, o radiologista intervencionista tem um consultório, ele recebe o paciente é dele, ele senta com ele, olha os casos, discute qual é a melhor indicação com o paciente, conversa com o médico que encaminhou, né? E aí, juntos, se toma a decisão de o que vai se fazer. E esse paciente, ele fica vinculado ao radiologista intervencionista de uma forma que ele não ficava antigamente. Antigamente, eu fazia os procedimentos e devolvia o médico para o paciente. Agora, o paciente é nosso, vamos dizer assim, entende? E eu acho assim, hoje, a radiologia intervencionista, ela não existe se não tiver um teamwork junto. Enfermeira, médico, oncologista, principalmente a radiologia intervencionista oncológica, que é o grande foco da intervenção hoje, é mais na parte oncológica. Na época que eu fiz a minha formação, a gente fazia muita coisa de endovascular. Mas isso, com o passar dos anos, a cirurgia vascular naturalmente pegou esse espaço, e é um espaço que eu não me sentia confortável para fazer alguns procedimentos de radiologia intervencionista na época, porque assim, eu sempre me preocupei, eu vou fazer um procedimento, eu tenho que saber lidar com a complicação. Então, por exemplo, eu vou botar uma prótese de aorta num paciente, se o paciente complicar, eu tenho que saber converter e fazer uma cirurgia aberta para transformar essa endoprótese eventualmente numa prótese como se fazia antigamente por cirurgia aberta. Eu não sei fazer isso. Então, tipo assim, essas coisas, né, a gente tem que ter essa visão, né? A gente tem que saber o que oferecer para o paciente, mas tem que se preocupar também se você sabe lidar caso alguma coisa dê errada. A gente ninguém quer fazer a coisa dar errado, vamos dizer assim, mas a gente tem que saber lidar com a complicação. Então, acho que você trabalhar numa equipe multidisciplinar te permite ter mais segurança para te oferecer o melhor para o paciente e, assim, evita essas complicações, esses erros que podem acontecer, que são inerentes aos procedimentos. Eu sempre digo, só dá problema com o procedimento para quem faz o procedimento. Quem não faz nunca vai ter problema. Doutor, está aí a importância da integração com todas as especialidades médicas para benefício do paciente. E eu tenho uma curiosidade, doutor, eu queria esclarecer com o doutor aqui nesse Por Dentro da Imagem. Quais são os desafios da formação de novos profissionais especialistas na radiologia intervencionista, já que o doutor falou dessa integração? A gente hoje no Brasil, né, para habilitar uma pessoa a ter o título de radiologia intervencionista, né, hoje a gente tem centros formadores. Tá? Na minha época, a gente acompanhava, estagiava com alguém por um período X de tempo, né? A gente recebia um comprovante, que a gente estagiou esse X de tempo, ia fazer a prova com esse comprovante, obtinha o título e saía fazendo os procedimentos. A Sociedade Brasileira de Intervenção, eu fiz parte da diretoria alguns anos atrás, a gente, as diretorias anteriores, a nossa que eu participei e as posteriores, vem focando na questão dos centros formadores. Então, são centros que a Sociedade Brasileira de Intervenção reconhece como locais que a pessoa que vai querer fazer radiologia intervencionista vai ter uma formação mais adequada, com gente que tem título, com gente que se preocupa em formar, vamos dizer assim. Então, acho que a principal novidade, não, mas a principal coisa que eu vejo nessa nova geração de radiologistas intervencionistas é o que eu comentei antes, a questão de você se envolver mais com o paciente. Você tem um consultório onde você recebe o paciente, você analisa os exames, você discute com o paciente a conduta, você discute com o médico assistente. O pós-exame, ele fica muito vinculado a ti em relação à questão de se tem alguma dor, tomar tal medicação, se tem alguma infecção, tomar tal medicação, algum problema, alguma complicação, tu fica o responsável. Então, eu acho que para as novas gerações que tiverem interesse em fazer radiologia intervencionista, eu acho que a dica que fica é assim, é uma especialidade que tem um enorme potencial, né? Eu já tinha essa ideia na época que eu comecei a fazer, mas eu tinha colegas que diziam que a gente era o segredo mais bem escondido da radiologia, né? Porque só o pessoal que trabalhava no hospital conhecia. Às vezes eu chegava numa reunião de família, alguma coisa, o pessoal falava, o que tu faz? Eu dizia, eu sou radiologista intervencionista. Ficava um ponto de interrogação na cara do cara, que diabo é isso, né? E até hoje, assim, muito pouca gente conhece o pessoal que faz radiologia intervencionista, né? Então, acho assim, o principal desafio hoje para quem vai começar é ter
em mente que ele vai ter um envolvimento maior com o paciente, né? Vai ter mais, ter mais, vamos dizer assim, uma maior interação com novas tecnologias, que isso eu não vejo problema nessa geração mais nova, de pessoal que está surgindo, né? E eu acho que, fundamentalmente, é mudar um pouco o paradigma, porque, às vezes, o que a gente ouve na faculdade? Vai fazer radiologia, não gosta de paciente, não gosta de falar com o paciente, quer ficar escondido numa sala lá, ouvindo música, tomando cafezinho e dando laudo. Isso era o que eu ouvia direto, né? O ultrassom muda um pouco isso, porque você tem que ter esse contato com o paciente. Mas, então, o que eu diria para o pessoal que vai fazer intervenção, assim, que tem interesse, acho que é uma especialidade com um potencial enorme de crescimento, não se trabalha sozinho, entre aspas, né? Tem sempre que estar integrado com um time, né, para te auxiliar, e tu tem que gostar de conversar com o paciente, de ver o paciente, porque tu vai ter uma maior interação com ele. Então, acho que seriam essas as orientações maior para quem tem interesse em fazer intervenção. Sensacional, doutor. E, doutor, agora a gente entrou numa parte aqui um pouco mais motivacional e inspiracional, que é a seguinte, né? Eu gostaria de saber quais foram os seus maiores desafios pessoais e profissionais e o que o senhor aprendeu ao superar eles. E outra coisa que eu queria pedir para o senhor, se for possível, se você pudesse dar um conselho para quem quer seguir a carreira profissional na área da saúde masculina, qual seria? Olha, eu acho que desafios a gente tem todos os dias, né? Sempre que chega um paciente para te examinar, é um desafio. Você não conhece o paciente, ele está te trazendo exames, né? Você, a partir do que ele te fala, do que os exames estão te mostrando, você tem que dar uma de detetive, elaborar um diagnóstico, né? Indicar um tratamento, essas coisas todas. Então, desafio a gente tem todo dia, e a gente sempre crescendo e sempre aprendendo. Eu sempre digo que às vezes a gente aprende, às vezes mais quando a gente faz uma coisa que não deu certo, do que quando deu certo. Porque deu certo, entra no modo avião, você vai indo, né? Quando você tem alguma complicação, aí você, mas o que eu fiz de errado? O que eu podia ter feito diferente? Então, eu acho que a gente tem que estar sempre com a cabeça aberta para estar aprendendo, né? E a gente aprende muito todos os dias, né? Eu acho que em relação a ter assim o desafio maior é conciliar, principalmente para quem faz intervenção, que às vezes é chamado fora de hora para fazer as coisas, é conciliar a vida pessoal com a vida profissional. Isso acho que é o maior desafio. Porque às vezes você é chamado de noite, você é chamado de madrugada, você é chamado no fim de semana, e às vezes você está lá no encontro com a família, você está fazendo um programa com o teu filho, e você tem que abortar isso aí para... Então, acho que a primeira coisa que eu diria assim, é disponibilidade. Fundamentalmente, respondendo a tua última pergunta, é disponibilidade. A pessoa que vai fazer radiologia intervencionista, ela tem que estar apta a estar disponível. Se ela não tiver disponibilidade, aí procura outra coisa para fazer. Isso é a primeira, é o mais importante. Disponibilidade, não ter medo de fazer as coisas, né? Não ter medo de errar. Como eu disse, só erra quem faz. Ninguém faz a coisa para dar errado, todo mundo faz para dar certo, né? E eu acho que fundamentalmente é isso. Assim, acho que a dica que eu daria maior é ter disponibilidade. Isso é a principal. Se não tiver disponibilidade, acho que é melhor fazer outra coisa. Que legal, doutor. Muito mais é você um líder servidor, né? Um profissional que serve outra pessoa. Exato. Então, como o doutor falou, a disponibilidade é a chave para um profissional. Doutor, a gente está se encaminhando aqui ao fim desse Por Dentro da Imagem, mas antes da gente ir embora, o doutor poderia deixar um recado final e também os seus pontos de contato para a gente poder acompanhar um pouco do trabalho do doutor, por favor? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar falando, né, nesse podcast. Espero ter esclarecido, né, a maior parte das dúvidas que foram questionadas aí, né? Eu acho que assim, a principal dica é que a gente tem que sempre pensar no melhor para o paciente. Esse é o fundamental de qualquer coisa na área médica. O que é melhor para o meu paciente, né? A partir do momento que a gente faz essa experiência de se colocar no lugar do paciente, pensar, bom, o que eu gostaria que fosse o melhor para mim, né? Com o conhecimento que a gente tem, a gente pode orientar e o paciente... eu sempre digo assim, o paciente, tu pode até cometer um erro, alguma coisa, isso é da vida, né? Mas você nunca pode achar o paciente que ele está desassistido. Eu acho que, fundamentalmente, é você ter essa questão da disponibilidade, de você estar presente, né? De você dividir com eles os anseios, os medos dele. Eu acho que fundamentalmente é isso. Eu acho que a gente tem que
de ter mais empatia, que é o que às vezes está faltando hoje no Brasil inteiro, né? De ter empatia, tolerância, essas coisas todas. Eu acho que isso acaba pesando mais, né? O fundamental é ter uma boa relação médico-paciente. Acho que é isso. Não adianta você ser um super cara científico e você não conseguir ter o contato interpessoal. Acho que o contato interpessoal ele é tão ou mais importante na medicina do que o conhecimento científico. O conhecimento científico a gente adquire, né? A relação interpessoal é uma coisa que, se você não tem, pode prejudicar bastante o teu desempenho profissional. Acho que ficaria a dica assim, de interagir mais com o paciente, ter mais disponibilidade, não considerar qualquer queixinha, isso aí é bobagem. Primeiro, certifica que não é bobagem, sabe? Acho que para o paciente é importante isso, né? É se sentir acolhido, né? Na verdade, sempre que uma pessoa chega para fazer um exame contigo, ela está com algum medo, com algum anseio. Tu pode pegar e diminuir um pouco essa pressão, essa carga. Eu acho que isso tudo traz benefício para o paciente. Doutor, muito obrigado por ter cedido um pouco do seu tempo para participar com a gente aqui. Fernando, também muito obrigado. Bárbara, Fábio. Gente, eu acho que o insight final é realmente: homens, cuidem da sua saúde. Às vezes a gente tem alguns medos, alguns tabus, mas busquem cuidar da sua saúde. Tá bom, pessoal? Obrigado, pessoal, e eu deixo agora com o Fernando. Fernando, é com você. Valeu, Cleiton. Obrigado. Obrigado, doutor Silvio. Também deixo aqui meus agradecimentos em relação a esse podcast, que foi muito esclarecedor, para mim, inclusive. E eu reforço esse pedido do Cleiton. Nós, homens, vamos quebrar esses estigmas, esses preconceitos bobos, vamos cuidar da nossa saúde, porque ela é única, tá bom? Um grande abraço e vamos em frente. Obrigada, Fernando. Obrigada, doutor Silvio. Obrigada, Cleiton. Queria reforçar aqui o pedido dos meninos, né, dos homens. Cuidem-se, a exemplo de nós mulheres que temos isso já enraizado em nós, né, de fazer esse acompanhamento anual, né, visitar o médico sempre, fazer os exames regularmente. Façam isso também, cuidem da saúde de vocês e busquem profissionais como o doutor Silvio, que buscam esse equilíbrio entre técnica e humanização. Eu acho que isso é fundamental, esse acolhimento, esse bem-estar do paciente faz toda a diferença. Meu muito obrigada pela audiência de vocês e obrigada, Fá, por mais esse episódio. Obrigado, Bárbara. Obrigado, doutor Silvio. Muito esclarecedor. Fernando, Cleiton, foi uma honra estar aqui com vocês nesse Por Dentro da Imagem. E o grande insight que ficou aqui, que temos que superar o preconceito e fazer o exame que passa a ter muito mais valor quando o que está em jogo é a qualidade de vida. As ações como o Novembro Azul são fundamentais para a gente tentar derrubar um pouco mais esses tabus e preconceitos que impedem o homem de cuidar da saúde. O câncer hoje não é uma sentença de morte e a doença pode ser tratada e curada graças ao diagnóstico precoce e, claro, com os recursos científicos e com tecnologias disponíveis para o paciente. A gente ficou muito claro nas falas aqui do Dr. Silvio, do Fernando, o quanto é importante o diagnóstico precoce e um diagnóstico preciso. A gente vai chegando aqui ao fim deste Por Dentro da Imagem. Muito obrigado a você que esteve com a gente até o final. A gente está disponível nesse Por Dentro da Imagem em áudio e vídeo, nas principais plataformas de podcasts, no YouTube, no endereço da Canon Medical Systems, e também você pode mandar um e-mail para a gente no contato@pordentrodaimagem.com. Envie lá sua crítica, sugestão, elogio, por que não? E a gente vai ficando por aqui. Esperamos vocês num próximo episódio. Até lá!